Hoje nós iremos falar um pouco sobre o ukiyo-e, que foi uma técnica de estampa japonesa criada entre os anos de 1603 e 1868. Iremos aprender sobre a sua história, a técnica, os principais artistas e teremos a opinião de uma das especialistas brasileiras da área. Você com certeza vai gostar, vem comigo! Há mais de 4 séculos atrás, o Japão desenvolveu uma das mais conhecidas formas de arte japonesa, o ukiyo-e, que também pode ser chamado de estampa japonesa, que é um gênero artístico que usa a técnica de gravura sobre madeira. O surgimento dessa técnica aconteceu entre os anos de 1603 e 1868, no período Edo, que na época era regido por uma ditadura militar feudal comandada pela família Tokugawa, tendo também marcado o início do período moderno no Japão, onde a população aumentou de 1.800 pessoas para mais de 1 milhão no século XIX. Durante o começo do século XVII, era predominante o estilo mais aristocrático e acadêmico nas pinturas, tendo retratos formais e de personagens míticos, além de santos e profetas. Naquela época, a pintura era de fácil acesso apenas à elite da sociedade, pela classe burguesa da época. O ukiyo-e se tornou mais barato e acessível após se voltar para a xilogravura, tornando-se parte da cultura de massa japonesa. A produção poderia ser dividida em diversas pessoas, começando pelo artista, que criava a obra, ao talhador, que gravava a arte nos blocos, ao impressor, que pintava e depois prensava os blocos nos washes, e por fim o publicador, que financiava, promovia e distribuía os trabalhos. Alguns artistas se dedicaram à pintura, porém a maior parte era composta por gravuristas, que era uma profissão muito valorizada na época, por ser mais difícil por conta das técnicas que não podiam ser mecanizadas, como os degradês de cores, por exemplo. E o sucesso foi tanto que ultrapassou barreiras, influenciando artistas ocidentais de grande importância, como Degas, Manet e Monet. O ukiyo era uma expressão vinda do budismo e representava a tristeza deste mundo terreno em contraste com a permanência e alegria da vida após a morte. E era escrito inclusive com ideogramas pessimistas. Porém, em meados do século XVII, com certo tom de paródia, o aspecto do mundo físico ganha uma visão otimista, valorizando ao máximo o prazer do agora. Essas ideias acabaram por influenciar o mundo das artes, que vai retratar através de gravuras todo um estilo de vida da época. O ukiyo passou a ser visto com ideogramas, que significam um mundo flutuante, designando também uma nova cultura da cidade fundamentada no hedonismo, não só uma beleza da lua ou na calma da correnteza de um rio, mas também no que é picante e malicioso. A técnica de impressão com madeira foi o que permitiu a expansão e a popularidade das pinturas. Algumas obras chegaram a ter mais de 1000 cópias. O ukiyo-e é dividido em 2 categorias, o desenho original e o bloco de madeira. Para fazer uma estampa japonesa, primeiro é feito o desenho ou pintura original em papel, que é colocado sobre um bloco de madeira. Logo são talhadas na madeira as partes do papel em branco, deixando o desenho em relevo. O bloco é pintado e em outro papel é colocado sobre ele para imprimir as cores, passando por cima uma pequena almofada, chamada baren. Em muitos casos são feitos vários blocos para só uma obra, cada um imprimindo uma cor diferente. Um dos primeiros artistas dentro do movimento foi Ishikawa Moronobu, já na década de 1670. O seu trabalho era centrado em retratar belas mulheres e cortesãs, e de início era feito em preto e branco. Porém, ele popularizou a técnica de colorir à mão, ao invés de usar camadas impressas de cores, que era como as impressões eram feitas normalmente. Seguindo a linha do tempo, agora falamos de Suzuki Harunobu. A partir de 1760, a produção em alto apuro de cor começou a se tornar padrão, com cada obra contando com pelo menos 10 blocos de cores. Anteriormente, a maioria das impressões eram realizadas em preto e branco, coloridos à mão em casos especiais ou no máximo coloridos com a adição de 1 ou 2 blocos de tinta colorido. Durante os últimos 5 anos de vida de Suzuki, ele se dedicou ao aperfeiçoamento da técnica, popularizando-a por meio de seus sucessos, como as gravuras, brocadas nishiki. Suzuki era um artista muito versátil e abrangia uma grande variedade de temas, desde poemas clássicos a imagens eróticas. Katsushika Hokusai é famoso por sua grande obra que retrata as ondas de Kanagawa, mas ele produziu mais do que apenas essa obra. A peça em si faz parte da coleção 36 Paisagens do Monte Fuji, criada por volta de 1831. Grande parte do trabalho de Hokusai tinha como foco paisagens e natureza. Ele também passou a ser venerado por ampliar os temas tratados no movimento ukiyo-e, na medida em que ele deixou de representar somente atores e cortesãs de kabuki. Antes disso, ele também produziu várias coleções de mangás, sendo que muitos consideram seu trabalho como uma fonte de influência para o mangá atual que nós conhecemos hoje em dia.
O trabalho do artista Utagawa Hiroji foi particularmente influenciado pelo de Hokusai, mas ele passou a ser um artista igualmente influente no movimento. Sua produção é extensa, com mais de 8.000 obras durante a sua vida, e seu trabalho foi mais focado em viagens, e ele teve uma forte influência de artistas de nome, como Van Gogh, por exemplo. Utagawa Kuniyoshi é frequentemente conhecido por suas representações de guerreiros e samurais, além também de algumas criaturas místicas do folclore. Ele teve uma influência muito mais forte no Ocidente em comparações com os outros artistas do movimento, além também de incorporar algumas técnicas de perspectiva de luz e sombra. Dando uma olhada nas obras dele, a gente consegue ver uma diferença muito grande das obras dos artistas anteriores. Elas têm muito mais luz, sombra, elas têm relevo, dá pra perceber uma diferença bem bacana, já estava começando a mudar. Agora que você já sabe um pouquinho sobre o que é o ukiyo-e, nós iremos escutar um pouquinho sobre o que a Gabriela Itokazu tem a dizer. Ela é pesquisadora e mestre em cultura japonesa formada pela USP. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriela Itokazu. Eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre um gênero de pintura japonesa que se estabelece no período Edo, entre o século XVII e século XIX, chamado ukiyo-e, uma tradução literal, retratos do mundo flutuante. Para começar a falar de ukiyo-e, a gente pode, por exemplo, começar a falar sobre o nome, né? Sobre essa tradução, que seria ukiyo-e. O e, retratos, que pode ser traduzido como pinturas, como imagens. O kyo antes era traduzido de outra maneira, né? Como um mundo triste. Por que triste? Isso é um conceito vindouro aí da filosofia budista, que prevê a vida terrena, os acontecimentos efêmeros e transitórios, aquilo que a gente não pode conter, que passa, que atravessa a gente, mas que não fica, que não dura, como triste, melancólico, em contraste com o conceito da vida pós-morte, né? A vida não terrena, aquela vida perpétua, contínua, etérea, onde a felicidade, a gente atinge o estado de felicidade, de iluminação. Mais tarde, esse mesmo termo, ukiyo, é escrito de outra maneira, já mergulhado num Japão bastante transformado pelos acontecimentos tanto históricos, artísticos, econômicos, enfim, de outras influências também filosóficas. A gente passa a escrever, né, a tradição passa a escrever o ukiyo como um mundo flutuante. O que é, então, esse mundo flutuante? E por que ele deixa de ser um mundo triste? Agora a gente está falando de um período Edo mais avançado, assim, mais perto do século XIX, onde o Japão viveu uma grande transformação social. E essa transformação social é uma transformação também territorial, política, econômica. O Japão se estabelece como reino sob as guardas, né, do grande imperador Tokugawa, e grandes centros econômicos, centros urbanos se estabelecem mais fortemente, mais claramente dentro dessa sociedade. O ukiyo-e é produzido através de uma outra arte tradicional japonesa, que é a xilogravura, né? A xilogravura japonesa é um tanto quanto diferente daquela que a gente conhece do centro da Europa ou até a que a gente tem tradicionalmente aqui no Brasil. O que é então essa arte da xilogravura dentro do gênero ukiyo-e? Um pintor, uma pintora, faz lá sua obra, seu desenho. Essa obra, essa primeira imagem dessa obra, ela é colada sobre uma matriz de madeira, sobre uma placa de madeira, na qual um escultor vai esculpir essa imagem. Primeiro as linhas, depois vai esculpir o fundo, um outro fundo, enfim, vai fazer várias matrizes que serão então impressas numa segunda folha em branco e começa a ganhar linhas, cores, fundos, sombras, conforme a matriz que você imprime. Como eu falei, eu vou deixar para vocês as imagens para vocês entenderem que para produzir, às vezes, um quadro, uma imagem, um retrato desse período, se usava 10, 15, 20, 30 até matrizes impressas uma sobre a outra. No período Edo, isso era bem dividido, né? Então tinha o pintor, a pintora que produzia a imagem, a obra, a pintura, tinha o escultor que esculpia essa imagem nas matrizes e tinha um impressor que imprimia essas matrizes na imagem final. E aí, o que você achou? Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi preparado com muito carinho pelos seus colegas de sala e espero que vocês tenham apreciado o conteúdo. Um beijo e um bom final de semestre para todos nós!